porque se fala muito de autocontenção, ativismo, judicialização, são esses temas da moda, e nada muda sob o nosso céu. Todos os dias o sol nasce e se põe do mesmo jeito, porque autocontenção e ativismo não são dogmas, não são imposições, não são caixinhas às quais você adere ou não. São opções metodológicas a partir de cada controvérsia concreta que é posta, e o Barroso que me ensinou isso algumas décadas atrás. E um exemplo é exatamente esse da pandemia. Não fosse o Supremo ter tido uma postura ativista, o Dória não teria conseguido desenvolver a vacina a partir de uma ação judicial que o Maranhão foi um dos primeiros estados a ingressar, pedindo uma liminar ao Supremo para que os estados pudessem comprar a vacina. E foi a garantia que o Butantan tinha e o Dória tinha de que ele podia fabricar, que havia quem compraria. É claro que certa vez ele me ligou: Flávio, tu vais comprar vacina? Eu digo: sim, claro, já estou com a liminar do ministro Lewandowski, eu acho. E aí eu entrei com a ação, já estou com a liminar. E eu disse: Dória, só tem um problema, eu não vou te pagar. Aí ele concordou, eu disse que ia pedir um financiamento para o Isaac, né, que é representante do mercado financeiro, mas ainda assim ele disse: muito bem, Flávio, eu vou garantir a vacina, e nosso estado foi um dos primeiros a receber, e, portanto, isso mostra a importância do papel do Supremo. Você pode gostar ou não gostar, mas o certo é que o Supremo cumpre um papel imprescindível, e esse é um bom exemplo. E a tecnologia é outro exemplo. Não se trata de ser contra ou a favor. A Ludmila, no final da sua exposição, disse: ninguém deve temer a inteligência artificial. Claro, ela faz parte da nossa vida, já faz parte da nossa vida. O que nós devemos temer é o tecnodeterminismo. O que nós devemos temer são poderes abusivos, de um modo geral. Isso vale para os lares, vale para a política, para a economia, vale para o poder tecnológico. Nós precisamos de um ambiente que estimule as inovações, não há dúvida. A sociedade melhora com elas. Eu sou do tempo do talão de cheque, poucos aqui somos, mas existia isso, existia fax, telex, fila de banco. Eu sou do tempo que interurbano não existia sequer DDD. E é claro que com isto nós temos provas cabais que a tecnologia melhora a sociedade. O ponto, portanto, não é ser contra ou a favor, afinal, daquilo que a Constituição protege. O direito à tecnologia está plasmado da Constituição. O ponto que se coloca é: qual a moldura regulatória? Em que medida a regulação é necessária? Em que medida a regulação diz sim e diz não? Ninguém pode ser contra a regulação da inteligência artificial. Seria quase como ser contra a lei da gravidade. Não existe nenhuma atividade econômica totalmente desregulada. Eu brinco sempre que o universo em que se exercita com mais primacialidade a intimidade e a privacidade, que é o lar, é regulado. O casamento é regulado, a relação a dois é regulada. Ninguém pode fazer com seu cônjuge tudo aquilo que deseja. Então, que falácia é essa de que, em nome da liberdade, isto é igual à desregulação? Isso é uma falácia filosófica, isso não existe em nenhuma atividade. Imaginemos nós, se fosse possível, cada pessoa, Paulo Otávio, desenvolver um remédio e sair vendendo na esquina. Agora nós estamos vendo essa crise em São Paulo dos destilados. Tem que ter regulação, tem que ter fiscalização, senão as pessoas morrem. Então, evidentemente, o arbitramento, a modulação que se impõe é entre o sim e o não. E para isso é importante afirmar: há setores, segmentos de altíssimo risco em que a regulação deve dizer não, aqui não pode. E a Ludmila acabou de exemplificar. O médico é insubstituível? Claro que não. Seria um risco para os pacientes. A atividade judicante pode ser 100% submetida à inteligência artificial? Seria um perigo, pela lógica da perfilização. Então as pessoas seriam condenadas de acordo com o bairro onde elas moram, de acordo com a idade. E os candidatos seriam eleitos de acordo com o seu histórico, a partir da análise de perfil de inteligência artificial. Então não precisa de eleição. Pesquisa seria um artefato antigo de influência no resultado. O que iria definir o resultado de uma eleição seria o cálculo de uma ferramenta de inteligência artificial. Então não precisa de eleição. Isso seria democrático? Ou isto poderia conduzir a distorções ilimitadas na sociedade? Então eu estou entre aqueles que acham que o Supremo agiu bem sob a presidência do ministro Barroso, de julgar a temática do Marco Civil da internet, porque acho que foi um bom modelo. Entre a ideia de soft law, desregulação eu tiro da mesa, porque, repito, é falácia, ideologia oca, não comparece num debate sério. Se você tem um modelo de soft law, alguns países optam por isso. Você tem um modelo mais duro, que é o modelo da União Europeia, isso falando dos temas de liberdade de expressão e de criminalidade. Eu não estou falando de IA ainda. O que é que o Supremo fez? Sob a presidência e o engenho do Barroso. Trilhou um caminho do meio. E tanto é que o mundo não acabou. Eu gosto muito da empiria, porque a empiria infirma as profecias desvairadas. Diziam que na hora que o Supremo julgasse, até a Bíblia ia ser censurada. A sério, diziam isto.
E havia gente séria, não era só no debate político, não, Aguinaldo, em que hoje as fronteiras estão muito dissolvidas, eu diria, as fronteiras éticas. Era mesmo formadores de opinião a dizer coisas que conduziriam ao apocalipse após o Supremo concluir esse julgamento. Muito bem, o Supremo concluiu tem vários meses. Alguém foi censurado, alguém foi amordaçado, alguma empresa fechou, alguém teve que ser atirado do Brasil. E vejam, isso é segurança jurídica, isso é previsibilidade. Porque isto é proteção da livre iniciativa. Porque um ferramental tecnológico desregulado destrói empresas. Eu quero saber, George, qual restaurante que aguenta uma campanha de fake news como eu aguento todo dia? Não tem um único dia na minha vida que eu não seja objeto dessas agências de checagem, senadora Amélia. Essas ferramentas do UOL, o Estadão verifica, e eu tenho 100% de sucesso. Todos, o Estadão verifica, o UOL verifica, Reuters verifica, todos dizem, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Eu tenho uma coleção de cards. Eu quero saber qual é o restaurante, ou qual é a rede de supermercado, ou a agência de viagem, ou a companhia aérea que resiste a isto. Fecha em uma semana. E, portanto, quando nós falamos... Vê o Paulo Otávio, se disser que os prédios que ele faz, os imóveis que ele vende, estão caindo. Se ele vende no dia seguinte um. Então, nós precisamos ter bom senso e equilíbrio, que são mercadorias meio fora do mercado, no debate público no Brasil. E por isso eu quero concluir dizendo que esse tipo de debate é muito valioso, porque ajuda a quebrar preconceitos, barreiras que são colocadas de modo indevido. E nisto, finalizo com a consideração sobre a inteligência artificial. Acho que o Supremo, nesse caso do Marco Civil da Internet, mostrou que é possível equilíbrio. Nós precisamos de um regime de responsabilidade. Claro, um carro automatizado. A pessoa compra e sai dirigindo por aí. E ele bate no poste. Não tem muita controvérsia de responsabilidade. Mas se ele atropelar e matar uma pessoa, de quem é a responsabilidade? É do condutor? É do programador? É do vendedor do automóvel? Quem vai responder isso? Vai ser a ferramenta, a inteligência artificial? Ou é preciso que haja uma regulação para definir quem é o responsável por este tipo de evento, para citar apenas um exemplo? E o que o Supremo fez em relação ao Marco Civil da Internet, o Barroso vai descrever. Criou 3 níveis de responsabilidade. Um nível em que a decisão judicial é imprescindível, o nível dos crimes contra a honra. Por exemplo, Flávio Dino é obeso. É uma injúria, não é verdade. Mas eu não posso dizer que é algo irrazoável. Posso dizer isso? Não, é razoável a pessoa dizer que eu sou obeso. Então, neste caso, se eu me sentir ofendido pela postagem do Barroso, meu amigo de décadas, eu vou precisar entrar na justiça, porque há uma zona cinzenta. Agora, se a frase é Flávio Dino é obeso e por isso ele será esquartejado amanhã, eu quero esquartejá-lo, aí já muda a configuração e, nesse caso, é prescindível a ordem judicial. 2 níveis. E não há muita dúvida quanto a isso. Outro dia mandaram uma carta anedótica, que eu sempre cito, que era dirigida ao ministro do Supremo, Flávio Dino, rocambole do inferno. É algo poético, anedótico, eu li no plenário. Muito bem, a pessoa tem direito. Achei até bonitinho. Literatura, de mau gosto, mas literatura. Ora, a pessoa pode dizer isso, mas a pessoa não pode dizer que vai botar uma bomba no meu carro, como chega lá no Supremo. Então, foi isso que o Supremo disse. Níveis de fenômenos sociais conduzem a respostas regulatórias diferentes. Então, notificação administrativa, nesse caso, do vou te matar. Não precisa entrar na justiça. A plataforma não tem dúvida quanto a isso, ao receber uma notificação. E se tiver dúvida, contrate advogado. Com bilhões ou trilhões de reais, eu tenho certeza que não quebra. Quebra não. Contrata 4 mil advogados, se tiver dúvida. Ou bota em ferramenta de inteligência artificial, eu acho que ela consegue detectar o que é aceitável e o que é inaceitável. E nós dissemos que certas condutas, foi um debate liderado pelo Barroso, existe o dever de cuidado. Violações massivas de direitos fundamentais. Não é uma postagem. Não é uma pessoa que acorda de manhã e faz uma postagem de apologia à pedofilia. E que isto levaria à responsabilidade da plataforma. Não, não é isso. Falha sistêmica, que é o que nós temos hoje, em relação à pedofilia, em relação à instigação de automutilação, instigação de suicídio. Ninguém está vendo? Então, em relação a isso, o 3º nível de responsabilidade, dever de cuidado, que estão delimitadas em rol taxativo. Não tem segurança jurídica alguma. Falha sistêmica, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, que foi uma construção que nós fizemos lá no Supremo. E criamos o conceito de autorregulação regulada. Parâmetros para a autorregulação das empresas. Tem quantos meses, Barroso? 4 meses? Mais ou menos. E estamos aí. A Laura, que é uma das maiores especialistas brasileira e do mundo quanto a isso, uma moça de muitos talentos, e nessa área, sobretudo, está acompanhando. E no mundo acadêmico, internacionalmente, não há uma ideia de que o Brasil aderiu à censura.
Porque exatamente o nosso modelo está no meio do caminho, positivamente falando. Está onde reside a virtude, que é o meio termo. E isto, a meu ver, serve para o que nós vamos fazer em relação à inteligência artificial. E espero que o façamos em pleno diálogo entre os poderes, que é o melhor modelo. A harmonia não se dá mediante um pacto escrito, a priorístico, ou uma coisa metafísica. Somos harmônicos porque desejamos ser. Não, a harmonia se dá na prática. Como? Cada poder fazendo o seu papel. Nós desejamos que o Congresso vote a lei de regulação da inteligência artificial. Vai nos ajudar. Mas também, se não o fizer, o Supremo vai deixar de julgar. Este caso que o Barroso pautou, pessoal, é do tempo do Orkut. Vocês lembram do Orkut? O caso que o Barroso pautou, a gente precisa disso, Dória, tempo esgotado. Porque vocês sabem, eu fui político 18 anos, parlamentar, eu tenho uma alma parlamentar, parlamentar e falar, né? Então, quando dá o Dória convidando, então isso aqui é um dever fundamental de quem convida alguém para uma palestra. Então, no caso da inteligência artificial, pode ser que o Supremo tenha que julgar. Tendo a lei, tanto melhor. Mas nesse caso da internet, o que nós íamos fazer? Era um caso do Orkut. Metade dessa mesa aqui sequer conheceu o Orkut. Está vendo como eu sou gente boa com a senhora? Metade do auditório não conheceu. O Supremo se precipitou, mas como? Estava lá, a professora, era uma professora do Rio, eu acho de Minas, havia sido alvo de uma campanha numa comunidade do Orkut. Eu odeio a professora tal. Pré-história da internet. Então, eu faço essa brevíssima exposição para dizer que o TEFT foi bom sobre o marco civil da internet. Acho que a inteligência artificial precisa de regulação, como disse, é a lei da gravidade. O Congresso executando a votação, ótimo, precisamos disso. O Supremo pode julgar, pode não julgar, e o que eu espero é que haja mais compreensão e um ambiente mais positivo entre quem pensa diferente no Brasil. Pensar diferente é bom. Pensar diferente é positivo, engrandece a sociedade, desde que não degenere para o conceito de extermínio. E o Supremo é muito vítima dessa ideia hoje de que, fulano de tal é a encarnação do mal sobre a terra. Eu sou católico, tenho 50 santos no meu gabinete, leio a Bíblia todo santo dia, rezo todo dia. Então a pessoa tem direito de achar que eu faço parte do time de Satanás. É mentira. É mentira. Mas é preciso que as pessoas, portanto, tenham condições civilizacionais, democráticas, para compreender que mesmo quem não concordou com tudo quanto eu aqui disse, é papel do Supremo. O Supremo não está invadindo nada de ninguém. Às vezes erra, claro que erra, graças a Deus que erra. Porque se a gente não errasse, a gente estava no reino, tinha morrido todo mundo. Então nós estamos vivos, por isso acertamos e erramos. Mas buscamos sempre acertar. E o resto que o Barroso vai complementar no encerramento, eu concordo, porque temos muita afinidade, muita identidade. E ao lado do Gilmar, são dois mestres que eu tenho, o Barroso e o Gilmar. Acredito, o Barroso há mais tempo, embora ele pareça mais jovem, Laura. O Barroso eu conheço desde 95, o Gilmar desde 99, mas por isso mesmo eu sei que ele vai poder concluir aqui esse debate na direção na qual nós procuramos acreditar. Muito obrigado.